Olha só, outra coisa, por qual razão nós usamos substâncias? Não existe uma explicação que dê conta, né, de englobar todos os casos, certo? Baseado nisso, o que a gente faz? A gente vai lá na epidemiologia, pega dois termos, né, emprestados da epidemiologia e começa a mais ou menos entender como que esse fenômeno ocorre. Quais são os conceitos? O conceito de fator de risco e o conceito de fator de proteção. O fator de risco é uma condição que, quando está presente na vida da pessoa, aumenta a probabilidade dela ter um problema por causa daquilo, né? Uma condição que, quando presente, aumenta a probabilidade de uma coisa ruim acontecer na vida da pessoa. Por exemplo, a gente sabe que tabagismo é fator de risco para câncer de pulmão. Mas nem todo tabagista morre de câncer de pulmão, mas a probabilidade dele desenvolver um câncer aumenta. O fator de proteção é o contrário, é uma condição que, quando presente, diminui a probabilidade de que alguma coisa ruim aconteça. Não é que uma coisa boa vá acontecer, a gente diminui a probabilidade de uma coisa ruim acontecer. Por exemplo, a gente sabe que atividade física é fator de proteção para doenças do coração. Mas tem atletas que morrem de problema cardíaco, né? Então, mas atividade física diminui a probabilidade da gente ter algum problema associado a isso. Bom, esses fatores de risco e esses fatores de proteção, eles estão em todos os domínios da nossa vida. Pessoal, familiar, na escola, na comunidade e no nosso grupo de pares, né? A gente não fala muito de amigos, porque às vezes o consumo acontece com pessoas desconhecidas, né? Então a gente não fala assim, ele usa com um amigo, às vezes ele usa com gente que ele nunca viu na vida dele, tá? Então esses fatores de risco e fatores de proteção estão em todos esses eixos. Por exemplo, a gente sabe, né, por exemplo, que timidez é um fator de risco para a pessoa experimentar substância, né? Na família, conflito conjugal mal conduzido é um fator de risco. Na escola, professores que fazem uso de substâncias lícitas. Na comunidade, fácil acesso. E no grupo de pares, por exemplo, eu estou mais engajado com o grupo de pares, né, do que, por exemplo, com a minha família, né? Eu estou envolvido com pessoas com condutas transgressoras. Então, isso é um fator de risco para experimentação. Tá? Isso ajuda, melhora, né, a oportunidade de consumo. E o fator de proteção, ele tem um efeito um pouco ao contrário, né? No caso da pessoa, se ela tem um projeto de vida definido, na família, se a comunicação ela é eficaz, na escola, se ela tem uma política educacional bem definida, na comunidade, se a pessoa tem acesso a outras atividades, né? E no grupo de pares, aquelas pessoas que têm uma vida, que procuram levar uma vida mais saudável. Eu dei só um exemplo de cada um desses domínios, né? São vários fatores de risco e fatores de proteção, mas eu dei um só para a gente não estender muito e só para a gente firmar um pouco o raciocínio em relação a isso. Então, a gente não consegue falar, né? E também vira um pouco conversa de comadre, falar assim, ele usa droga para fugir dos problemas, ele usa droga para... É uma explicação insuficiente, né? Às vezes até muito rasa a gente falar de uma situação tão complexa, né? Com uma resposta tão curta e tão rasa nesse sentido. Então, cada caso vai ter, né, o seu, vamos dizer assim, o seu ponto principal aí que possa ter influenciado, né? Mas cada caso é um caso e a gente, a partir de que a gente vai conversando com o paciente, a gente vai entendendo de como que isso aconteceu, tá bom? Bom, falei para vocês no primeiro slide sobre o que são substâncias e que na hora que a gente ingere a substância, as substâncias psicoativas, né, fazendo só um parênteses, as substâncias psicoativas, elas têm uma predileção de atuar no nosso sistema nervoso central, né? Então, quase que o primeiro efeito do uso da substância é
atuar no nosso sistema nervoso central. E isso explica por que, que a gente se comporta de uma forma diferente, por que, que nós sentimos as emoções de uma forma diferente e por que, que a gente percebe as coisas à nossa volta de uma forma diferente. Porque a droga, a primeira coisa que ela fez foi lá no nosso cérebro e alterar essa nossa senso-percepção e os nossos comportamentos. Pessoas que, sem estar sob efeito de substância, às vezes são tímidas, sob efeito de substâncias, perdem a timidez, ficam mais extrovertidas, né? Então, isso explica um pouco, né? Por que às vezes eu vejo alguém me perseguindo, né? Porque eu tenho essa percepção de que alguém está me perseguindo, quando eu estou no curso, né, do efeito da substância, é por causa disso, porque ela foi lá e alterou um pouco, né, da nossa química cerebral e fez com que a gente percebesse aquilo como se fosse uma coisa real, né? A gente já sabe também, já está bem consagrado também esses conceitos, né, essas informações do nosso circuito de recompensa cerebral, que na verdade é um drivezinho que fica dentro da nossa cabeça, né, que ele fica ligando, né, e a gente fica procurando, cada vez que ele liga a gente sente prazer, e a gente fica procurando repetir aquilo ali. E o uso de substância é exatamente isso, né, uma repetição de prazer associado àquele consumo. Qualquer livro, lero, fuleiro, a primeira frase vai dizer: droga dá prazer, ponto. Não temos como discutir sobre isso. Eu trabalho há 20 e poucos anos já com dependentes químicos e eu nunca recebi no meu consultório alguém dependente de tijolada na cabeça, né, de paulada, de coisa parecida. As pessoas fazem um quadro de dependência no quê? Comida, sexo, drogas, jogo, né? São coisas que, de uma certa forma, trazem prazer. Por quê? Porque está atuando nesse chipzinho, nesse drivezinho lá do nosso cérebro, que ele fica ligando e desligando. Na hora que a gente instala, né, essa doença na gente, na hora que o quadro se instala, a gente usa, não é para sentir prazer, às vezes a gente usa para aliviar o desprazer de não estar consumindo essa substância, tá? Então essa é uma outra coisa interessante da gente saber, né, que ela vai alterar os nossos comportamentos, emoções e percepções por conta disso. Vai lá no nosso cérebro e abre a gavetinha da censura e a gente começa a fazer coisa que a gente não faria, certo? Bom, eu falei para vocês, deixa eu só falar um negócio aqui, eu falei para vocês, né, que a dependência de substância, de droga, ela é uma doença, já está catalogada, eu não sou tolo de falar ao contrário, né, mas eu também falo que dependência de substância, ela é uma doença de escolhas. O tratamento, né, vai passar por isso. O que eu quero dizer? Na verdade, eu estou fazendo uma provocação aqui, né, para justamente a gente fomentar um pouco essa perspectiva, né? Se eu pegar, por exemplo, 100 pessoas com diagnóstico de leucemia, muito provavelmente as 100 vão responder que querem melhorar, que querem curar daquela doença. Mas a vontade dessa pessoa interfere muito pouco no curso do tratamento. Ela querer ficar melhor, ela querer melhorar, às vezes não se traduz em resultados para o tratamento. No caso da dependência de droga, né, de substância, a vontade e a escolha da pessoa, ela interfere no curso da doença. Ninguém obriga ninguém a subir o morro e comprar uma pedra de crack. Ela faz uma escolha, né, em ir lá. E aí eu falo o seguinte: para escolhas equivocadas, nós temos tratamento. Nós conseguimos ajudar a pessoa, né, a fazer escolhas mais acertadas, mais saudáveis para a vida dela. Então, dependência de droga é uma doença, sim, mas ela é uma doença de escolhas. A vontade do paciente interfere no curso da doença. Isso não quer dizer que a pessoa que não está motivada para o tratamento, não quer dizer que o tratamento não ajude, tá? Depois nós vamos ver isso aí também com a Ana Luísa. Ela já está aqui me atordoando que eu tenho que dar a palavra para ela. Mas eu já estou acabando, tá? E a outra coisa
pessoal, que eu gostaria de falar para vocês, e que eu falo para todo mundo, seja nos nossos treinamentos, seja no meu setting terapêutico, enfim, que a dependência química ela é como um anoitecer, né? A gente não consegue cravar, a gente não consegue estabelecer uma hora que ficou noite ontem, né? Eu não sei se foi 18h23, se foi 18h54, se foi 17h30. A gente não consegue dizer que horas que ficou noite ontem. A dependência química é a mesma coisa. Eu não consigo estabelecer com precisão a data que o seu Joaquim virou um alcoolista, né? Por conta disso, a gente precisa fazer uma anamnese, né? Fazer uma história clínica muito detalhada, porque a incidência dos problemas ao longo da história desse paciente é que vai nos mostrar mais ou menos em que período que ele começou a apresentar problema com essa relação dele com a substância, né? Então não dá para dizer que foi no dia 14 de setembro de 2017 que o seu Joaquim se tornou um dependente de álcool. A gente não consegue. E é por isso que a história clínica ela é muito importante para a gente ir estabelecendo, né, ancorando fatos na linha temporal, né, desse paciente, quando que ele começou a aparecer, quando que começou a apresentar esses problemas, tá? E isso tudo a gente também dá muito... Nós temos uma aula exclusiva sobre como montar uma história clínica para pacientes usuários de substância. E isso, pessoal, só para a minha última fala aqui, isso vai nos ajudar a não cometer muita barbeiragem na estratégia de tratamentos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o caso não é para internação, né? E a gente acha que é, e a gente acaba cometendo, às vezes, um equívoco, né? A gente acaba cometendo um erro de cálculo nessa estratégia de tratamento. Por isso que é importante a gente fazer uma boa história clínica para a gente saber onde eu vou drenar esse caso, para onde que eu vou encaminhar, caso seja necessária uma retaguarda médica para acompanhar junto com a gente o desfecho do caso, tá?